Olá, crianças! Peguem a apostila Trilhas, azul, página 225 de História. Hoje é 23/4, sexta-feira. Objetos e documentos pessoais. Além das entrevistas e das conversas com os nossos familiares, existem outras maneiras de conhecer a história e a história de nossa família. A memória, desculpa. Como por meio da análise de objetos e documentos pessoais. Fábio, um garoto de 8 anos, observou alguns objetos na casa de seus avós. Curioso, ele descobriu diversos fatos novos sobre a história de sua família e o cotidiano do passado. Então, o Fábio observou uma sanfona, uma máquina de escrever e alguns documentos, cartas. Então, através desses objetos, ele vai descobrir um pouquinho sobre a história do seu passado, dos seus avós. Vamos ver sobre o que ele descobriu. Fábio observou um antigo acordeon, instrumento musical também conhecido como sanfona ou gaita em algumas regiões do Brasil. Ao conversar com seus familiares, descobriu que o seu bisavô adorava as cores e a sonoridade desse instrumento e que sempre o tocava em festas e comemorações. Além disso, soube que ele morava no campo e que o acordeon é muito utilizado como acompanhamento de canções tradicionais no interior do país. Então, o Fábio já descobriu sobre o acordeon. Quem gostava era o seu bisavô. A máquina de escrever. Ao ter contato com a máquina de escrever de sua avó, Fábio quis saber como ela funcionava. Ele achou prático escrever direto no papel, sem precisar imprimir, mas também notou que é mais difícil corrigir erros de digitação. Sua avó lhe contou que trabalhava como jornalista e que passou muito tempo com aquela máquina, escrevendo textos que expressavam suas ideias. Alguém já viu uma máquina de escrever? Lá na escola tem uma. Quando a gente retornar, eu vou levar vocês lá na sala dos computadores para vocês verem. Fábio leu algumas das cartas trocadas entre seus avós, quando os dois moravam em cidades diferentes. Sua avó lhe disse que eles sempre guardavam aquelas cartas como uma lembrança do carinho que tinham um pelo outro. Ao observar as datas das cartas, Fábio achou estranho o fato de que elas demoravam semanas para serem respondidas. Sua avó lhe explicou que antigamente a comunicação à distância era mais demorada e que tudo funcionava em outro ritmo, mais lento que atualmente. Então, hoje nós temos o WhatsApp, né? Responde na hora, mas antigamente era tudo muito demorado. Sua família também tem o costume de guardar objetos pessoais antigos? Observem aí na casa de vocês. Em sua opinião, por que alguns objetos pessoais antigos são guardados e outros são descartados? Por quê? Que nem essas cartas aqui. Essas cartas foram guardadas por quê? Porque é uma forma de relembrar a forma como que eles se comunicavam, o carinho que eles tinham entre eles. E esses dois objetos, eles também guardavam como forma de carinho, né? De relembrar o seu passado. Deixaram de utilizar? Sim, mas estão guardados lá para relembrar o passado. Página 226. Por meio da análise de documentos pessoais, podemos conhecer informações importantes sobre a história de vida das pessoas. Veja a seguir alguns documentos pessoais de Ademar, avô de Fábio. Então, nós temos aqui uma cédula de identidade,
e um título eleitoral. Ao analisar a cédula de identidade de seu avô, Fábio soube sua nacionalidade. Nacionalidade é onde ele nasceu, o ano e a cidade em que ele nasceu. Então, aqui a nacionalidade é o país, o ano e a cidade em que ele nasceu, assim como pôde observar a aparência física, como ele era, do seu avô quando tinha 25 anos de idade. Então, nós temos aqui o nome do pai e nome da mãe, aonde ele nasceu, a data e a sua assinatura. Ao analisar o antigo título de eleitor de seu avô, Fábio descobriu qual era sua profissão naquele período, seu estado civil, onde morava, onde votava e como era sua aparência quando tinha 34 anos de idade. Então, aqui, aonde ele votava, o município, o nome dele, a sua nacionalidade, o que ele era, que ele era, profissão, professor, aonde ele votava, 18ª seção do centro, tá vendo? Ele era estado civil, casado, então aqui nós temos mais outras informações. Em que ano Ademar nasceu? Aqui, ó, data de nascimento, 1945. Qual era a profissão de Ademar? Professor. Página 227. Os documentos pessoais são importantes fontes de informação, além de terem funções específicas. Observe. A certidão de nascimento é o primeiro documento de uma pessoa. É ela que comprova a nacionalidade dessa pessoa, assim como traz informações sobre a data, o horário e o local de nascimento. A primeira via da certidão de nascimento é gratuita e é um direito de toda criança. Com a certidão de nascimento, a criança pode obter vários direitos importantes, como ser matriculada em uma escola pública ou participar de programas sociais do governo. Aqui nós temos uma cédula de identidade atual. Um dos documentos mais utilizados em nosso país é a carteira de identidade. Ela é um documento de identificação que traz informações semelhantes às contidas na certidão de nascimento, como o nome do portador e sua data e local de nascimento. Além disso, ela traz a fotografia e a assinatura do portador. Aqui nós temos uma carteira de trabalho. A carteira de trabalho e previdência social é o documento em que são registradas informações sobre as atividades profissionais de uma pessoa. Por meio dela, são garantidos ao trabalhador direitos como aposentadoria e seguro-desemprego. O título de eleitor é um documento que garante ao portador o direito de votar para escolher seus representantes nas eleições municipais, estaduais e federais. Todos os brasileiros podem tirar título de eleitor a partir de 16 anos. Entre as informações que constam nesse documento estão o nome completo do eleitor, sua data de nascimento e o local onde vota. Página 228. Associe cada uma das fontes históricas a seguir às suas descrições correspondentes. Então, na letrinha A, nós temos um relógio de bolso. Na B, uma carteira de trabalho. Na C,
nós temos um diário e na D, nós temos fotografias antigas. Vamos lá. Analisar documentos pessoais pode contribuir para conhecermos mais informações sobre o tipo de trabalho realizado por uma pessoa no passado, por exemplo. De qual documento nós estamos falando? Fonte histórica, da carteira de trabalho. Ao observar fotografias antigas, é possível conhecer mais sobre o cotidiano no passado e sobre histórias de nossos familiares. As fotos. Por meio da observação e análise de antigos objetos pessoais de nossos familiares, temos a oportunidade de conhecer mais sobre como eles viviam e como era o seu cotidiano. Relógio de bolso. Ao ler antigos diários, podemos ter acesso a diferentes fatos e histórias de nossa família, assim como temos a oportunidade de perceber como as pessoas viviam no passado. Letrinha C é o diário.